tudo aquilo que eu tinha planejado. Tem muito das coisas que eu coloquei lá que a Biocasa tem. Então, coisas que eu levaria talvez anos ainda para executar, já estaria disponível agora. Por exemplo, posso falar já. 2 coisas que a Biocasa tem que está lá no meu plano. Ser uma imobiliária, está no meu plano. E ter soluções de crédito para pessoa física. Eu não tinha. Então, a Biocasa também tem. Por exemplo, o terceiro plano que está lá no meu plano de negócio, ainda ter uma plataforma, um white label bancário. Apesar de que boleto, essas coisas, pode ser que vire um novo meio de pagamento, mas para pensar, né? Se a gente tem loteamentos para desenvolver empreendimentos que a gente faz a gestão, se a gente tem 10 mil unidades fazendo gestão de lançamentos por aí para o Brasil afora, só a quantidade de gestão de meio de pagamento disso tudo é um dinheiro que por tecnologia a gente põe para dentro da empresa pela tecnologia em si, né? E não por trabalho em si. Então isso é uma coisa que também está lá no meu plano de negócio. Por mais que esses caras das franquias sejam de uma certa forma pedra bruta que tem que lapidar, né? Eu percebi que quando você fala, não, mas eu tenho uma loja em Floripa, eu tenho uma loja em Ribeirão, eu tenho o cara que está do outro lado que não conhece o dia a dia, para ele marca presença, né? Sim. Então isso também põe força no negócio. Eu, por minha vez, assim, o que eu tenho para agregar, um pouco vocês já viram, né? Parte de desenvolver, de olhar, de botar o pé no chão, de não querer passar o boi na frente passar o carro na frente do boi, né? Não sou muito desesperado nesse sentido, de me empolgar só com informação. Eu gosto de ler documento, né? Gosto de me inteirar, de realmente... Eu aprendi da pior forma aquela questão de que sempre existe 3 verdades, né? Tem aquela que o cara conta, aquela que a gente entende e aquela que está no papel, né? E às vezes você junta as 3 versões e não bate as 3. Vamos pegar um exemplo, o que aconteceu ontem. Tinha lá um orçamento para fazer que não tinha informação nenhuma, não tinha nem escopo definido. O Gabriel não sabia que ele tinha um contrato Turnkey na mão, né? Ele não tem desenho, não tem projeto para dizer quantos metros de fio amarelo, vermelho, azul e branco e verde ele tem que comprar. Ele não sabe. Fio de 10, fio de 6, fio de 4. Ele não sabe se esses alvará vai sair em quanto tempo. Ele não sabe se as entradas de energia são média tensão, baixa tensão, se tem que fazer ampliação de rede. Não sabe nada. Por quê? Porque não tem informação. Então, assim... Até para fazer um parênteses aí, né, só para o Ricardo estar ciente, eu dei uma comida de rabo, entre aspas, hoje no Gabriel, no bom sentido, de uma maneira educada, mas ele quer ser a construtora. Ele não quer que a gente seja construtor, ele quer ser a construtora. Aí ele queria que a gente ensinasse ele a ser construtora. Fumou um baseado, acho. Sei lá. Aí eu falei para ele o seguinte, em nenhum lugar do planeta... Fala para ele pagar mais uma taxa de franquia de 200 mil. Aí eu falei para ele, em nenhum lugar do planeta nós nunca te falamos que a gente era construtor. Então, segue a vida. Ficou meio bravo, deixou a cara na hora. Parecia criança mimada que fica emburrada. Criança mimada que fica emburrada. Mas a só gente nunca falou em nenhum momento que era construtora, né? Não. Nunca falamos isso. Porque senão daqui a pouco vai aparecer tudo que é obra para fazer. Não. Nós sempre falamos para eles que eles podem ser a construtora, a gente não tem nada a ver com isso. Não tem royalties, não tem nada na parte da construtora. Pode ser o que ele quiser na vida. Igual o André tem o meio de engenharia e tá tudo bem. O Marcelo também tem construtora, né? Agora que ele está começando a acelerar a construtora. Espera aí que eu só vou mandar aqui, ó, só para vocês saberem. Aquele cara que eu mandei aí no grupo de diretoria, aquele cara que tem o Jerique tomado, que eu comentei ontem com vocês, ele está perguntando qual data na segunda-feira para a gente fazer uma reunião para apresentar todo o esquema nosso, produtos e também a parte de produtos de biomassa, né? Light All, e também a parte dos recursos financeiros, como a gente pode apoiar eles nas incorporações. Falei da Hubcorp e ele pirou, né?
Qual data segunda? Só pode Qual ser. data, qual horário segunda? Só pode ser segunda, né? Exato. Cara, eu segunda, dia 29, acho que pode ser umas 2 da tarde. Ficou Tá no muito. mudo aí, ó. No mudo, tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Porque eu marquei uma reunião às 9, às 10, depois às 15 e às 16. Tá no mudo, Ricardo. Ah, ele tá mandando. Pô, vendi 500 mil de consórcio hoje. Passei para ele aqui, ele tá falando, tá vendo? Ele quer dividir em 2 horários, um com a equipe dele para falar de produto e o outro para falar de dinheiros. Mas é só projeto grande, eu mandei para vocês aí, velho. Ele só tem obra grande, mano. A única coisa que tá prestando você tá na Lightwall é que você tá pegando os contatos bons agora. Tô roubando todo mundo. Tô nem aí. É a Ou única só se a gente coisa. fizer uma às 8 e às 9, vai. 9 da manhã? É, às 8 a gente fala de materiais, por exemplo. É que não, eu não consigo. 8 horas da manhã eu tenho reunião toda segunda com a minha equipe. Tá. Aí eu vou colocar às 9 da manhã. Só que Tudo. aí às 10 eu tenho essa outra, né? Não, você não é. Só se eu fizer primeiro às 9, aí eu saio, você continua. É, não, aí produto eu vou jogar pra tarde. A gente vai falar só de parte financeira mesmo. Tá. Vou marcar com ele aqui. Pronto, às 16. Produto fazemos às 16. Pronto, marcado. Hum, Mas você tá feliz, Xará, com o trabalho que a gente está desenvolvendo? Você tá vendo o futuro? Que é importante também, porque você chega depois para ver jogar limpo com a gente, para ver se a gente não tá errando, se a gente não tá também dando tiro errado. Você tá entrando no mesmo barco, mas tá enxergando a mesma coisa que a gente. Cara, eu acho que sim. Assim, o que eu percebi, assim, de março pra cá, desde o primeiro dia que o Nelson esteve aqui no escritório, né? Foi muita coisa se ajustando. Tira uma coisa, põe outra, arruma aqui, arruma ali, né? Eu dei algumas sugestões, vocês aceitaram, outras não, e faz parte do jogo, né? Enfim, é uma empresa em construção ao mesmo tempo, barra evolução, que eu acho que até a parte mais difícil já foi. eu não vejo a gente mudando nada na Biocasa agora, sinceridade. O ecossistema do jeito que tá, agora é só fazer o que a gente está fazendo, jogar cliente para dentro e fazer fechar Produzir. negócio. É isso aí. É o que eu estou enxergando também. Né? O que eu vejo que assim, hoje eu fiz 2 reuniões hoje com uma empresa de marketing também, pensando primeiro no Incorpora Comigo ali, porque eu entendo que ali é também um plano de entrada do cliente, de manter o projeto como ele é, no sentido de é uma plataforma de conhecimento e de ecossistema completo, e que agora eu consigo também agregar a Biocasa, ou seja, eu trago o cara para dentro, a gente desenvolve o negócio com ele, a gente desenvolve o empreendimento, a gente dá dinheiro, entre aspas, a gente vende, né, o dinheiro, a gente vende o terreno, a gente vende a unidade dele, a gente pode entrar de sócio com ele no negócio. Quer dizer, botar o cara para dentro é colocar ele na esteira de tudo que a gente tem. Desculpa, ele pediu para ser amanhã. Aí fudeu. Amanhã que hora? 16 horas fechado, às 9. Eu tinha marcado às 9 aqui, mas ele confundiu. Não, me manda algo sobre o Biocasa histórico amanhã. Ó, se for às 16 eu consigo e às 9 eu consigo porque eu não estou participando dos treinamentos de manhã, né? Eu marquei com o Luiz às 8 para ver o negócio do sistema aí. Ricardo, vê se você pode amanhã às 16. Perdão, que eu não tinha visto aqui, eu tinha entendido segunda-feira, tá, querido? Então, se você quiser amanhã
às 9 a gente conseguiria, ou às 16 horas a gente conseguiria amanhã. E aí na segunda-feira a gente deixa às 16 com a sua equipe para falar de produto. Pode falar. O Incorpora Comigo lá os 4 pilares, né? Conhecimento, networking, bons parceiros de negócio e crédito. Então, conhecimento é a partir do treinamento, que agora a gente consegue, por exemplo, eu não tenho nenhum material de consórcio, eu não tenho nenhum material de vendas, que a gente consegue plugar agora através das coisas que vocês fazem. Networking, a gente tem um networking ampliado, porque vai juntar as pessoas que eu conheço com as que vocês conhecem. Bons parceiros de negócio, a gente consegue trazer a Biocasa e a Biomassa também para esse jogo. E o crédito, até então, eu só tinha os fundos que eu tinha como parceiro. Então agora também consegue ampliar e trazer dentro do sistema tudo que tem lá da Biocasa. Quer dizer, se não entrar pela Biocasa, entra pelo Incorpora Comigo. Tem 2 caminhos. Ou entra pela Biomassa, terceiro caminho. Quer dizer, a gente tem três funis de diferentes formas jogando o cliente para dentro. Né? Eu estou sim. Eu não comecei a falar ainda de Incorpora Comigo e corporação multifamiliar mais a fundo no Instagram da Biocasa. Eu estou esperando aquele abençoado Diego acabar de assinar esse contrato social aí. Não sei se vocês percebem, né? Mas, por exemplo, a estratégia de financiamento, consórcios, deixar o dinheiro rendendo lá no CDI, o Vinícius está fazendo as lives falando. Bloqueia eles, cara. Hã? Bloqueia eles. Não bloqueei ainda, deixei ainda rolar, estamos caminhando, né? Mas quando zerar essa assinatura, Teodoro, a ideia literalmente, a gente, inclusive, quando zerar a nossa assinatura do nosso contrato, né, eu, você e o Ricardo, a gente meter fogo agora daqui para frente. A gente não está falando nada, entendeu? Estamos calados. Mas eu concordo que é melhor esperar, né? Deixa o cidadão É. sair, deixar o papel pronto, né? Que ele já sabe da minha chegada, eu tenho certeza que sabe, né? Porque Não, sim, tá vendo? já viu as Não é fotos burro? que postou e ele anda com o André também, que é amigo dele. Com certeza É. rolou alguma conversa lá, né? Amanhã às 16 e segunda às 16 de produto. Então amanhã às 16, tá? Tá. Depois, se puder gerar o link, eu já mando para ele aí, que são os valores. Amanhã às 16 é produto? Como é o nome do cara? Desde a incorporação, Ricardo Ferreira. Ricardo, a construtora dele eu mandei para vocês aí. Chama. Cadê vocês? Só por curiosidade, eu Chama vou... Roberto Ferreira, a construtora dele. Deve ser o nome do pai. Mas o cara tem muito empreendimento grande, cara. Tudo Minha Casa Minha Vida. Eu vou jantar na casa do João hoje, só pra vocês saberem. João que João. Da HomeCorp. A Homecorp. Que bom. A gente tinha que assinar um contrato com a Homecorp, você não acha, não? Eu já briguei muito com ele sobre isso. Ele já me mandou a minuta, só que tem algumas coisas que eu não aceitei, pedi pra mudar e fica lá enrolando. Eu falo que a gente é exclusivo deles. Não é. Exclusivo não é não. Eles têm outros, né? Enfim, o que eu tava falando? Não, você estava comentando sobre as pessoas, a estrutura da Biocasa que complementa e incorpora comigo. Eu tenho, assim, não vou eu tinha um aplicativo que eu não tenho mais, mas dá para comprar de novo, né? Que ele faz um levantamento de telefone fixo, WhatsApp, site, nome da empresa, endereço. Ele vai no Google, ele pesquisa e ele monta um arquivo TXT para mim, né? Então eu tenho uns 30 mil contatos de arquitetos, engenheiro, construtora, incorporadora, tudo imobiliária para esse mercado, né? Isso pro cara do tráfego pago, ele sobe esses dados e os dark posts começam a aparecer para essas pessoas se ele tiver cadastro no Neto. E a pesquisa eu fazia por região, né? Então eu peguei todas as capitais, regiões metropolitanas e fui fazendo esse levantamento e eu tenho esses dados aqui para trabalhar. Alguns eu cheguei a trabalhar, mas é muita coisa para fazer sozinho, né?
E a gente precisa de uma empresa de marketing. Então, eu fiz reunião com duas. Os dois, por ironia, chamam Matheus, né? Um cara, ele tem um ecossistema bem completo, assim, são umas 10 empresas que trabalham com esse negócio de marketing, ficou de me mandar a proposta dele a semana que vem. E o outro, ele é um cara que também é dessa ideia do subido, dessa turma de copyright, ele é mais o cara do estrategista de lançamento e que monta a página de vendas, esse produto aqui vai ser lançamento semente, esse daqui é perpétuo, esse daqui é webinar, esse daqui é isca, não sei o que, ele monta essas estratégias. Mas é voltado mais para curso, então, esses caras. Para lançamento digital. E aí eu expliquei para ele que a ideia minha do Incorpora Comigo é que eu não quero ter o CAC fora da plataforma, eu quero que o meu CAC seja dentro. Ou seja, o Incorpora Comigo é um grande tanque, eu tenho que jogar a maior quantidade de pessoas possível. Nem que eu venda o curso que hoje está a 2.000 por R$100, não tem problema. Porque depois que esse cara estiver lá dentro, que ele me conhecer, que ele acessar o material e tudo mais... Vira comunidade, né, cara? Aí eu vou vender para ele arquitetura, projetos, consultoria, vou gericar a empresa dele, vou vender a ideia de eu comprar 10% da empresa dele por troca de equity do nosso ecossistema de conhecimento, acesso, Consórcio, crédito, financiamento, produto. Vou vender para ele a possibilidade da gente ser sócio no equity do negócio dele. Então, eu preciso fazer o Incorpora Comigo ter 15 mil assinantes, por exemplo. Que o cara pague, que nem o maluco lá, 1 milhão de assinaturas por R$49 por mês, né? Puta, 40 milhões todo mês pingando, não é bom, não? Pois é. Eu penso que assim, o valor do Incorpora Comigo, ele tá na comunidade e no que a gente entrega depois do conteúdo. E não só no conteúdo em si, né? E eu penso que ele de uma certa forma, ele com essa filosofia, né, de não ser só venda de curso, né, a gente consegue plugar na Biocasa, que a Biocasa ela agrega aqui, e o inverso também é proporcional, porque o cara vai chegar na Biocasa também querendo crescer, desenvolver, etc, etc, dependendo de como for, ele já leva o acesso da plataforma no kit comprou a franquia, automaticamente ele está lá dentro, né. Então, é uma coisa que meio que uma coisa complementa a outra, né, na minha visão. O que tem acontecido comigo aqui? Nos últimos 2 meses aí, pelo menos, eu tenho trabalhado mais da metade do dia para Biocasa. Eu percebi. Trabalhando que nem um cavalo, né? E Não, você não pode falar que a gente não gerou negócio para você. Sabia? Eu tô jogando um monte de coisa, o Ricardo, um monte de coisa. A gente tá Não, sim, trabalhando. a gente está trabalhando. O ponto é que assim, eu comentei com o Nelson, acho que eu não comentei no detalhe com o Ricardo, mas eu meti o all-in, deu aquele que procó de eu ter que entregar a sala lá, e eu já tava cabreiro com os funcionários que eu tinha, mandei todo mundo embora. Passei a régua e vou montar o time de novo, com novas pessoas, novas cabeças, E a gente totalmente despoluído da mentalidade anterior, até porque os caras que estavam comigo, além de caros, e no momento atual eu não estou com faturamento para bancar um custo que eu estava bancando de 100 pau por mês, eles viram um passado da minha quebra da sociedade, viram um período difícil que eu passei. O ano passado, não vou mentir, o ano passado eu faturei 2,7 milhões. Mas, cara, foi suado para trabalhar pra caramba e entregar tudo que a gente teve que entregar, né? E esse ano, de fato, meu faturamento caiu porque eu decidi não mexer com obra mais. Eu tava com 40 peão trabalhando até o ano passado, mais 9 no escritório, uma folha de pagamento absurda. Aí nego cai, machuca, não vai, fica 15 dias sem aparecer. Aí ele aparece um dia, quebra a unha, fica mais 2 semanas. Putz, cara. Eu realmente deixei de ser construtor e meti o all-in. Então qual é o ponto agora? Meu particular, né? Eu não gosto de deixar as pontas soltas, assim. Eu gosto de pegar e resolver. E assim, a gente tá aqui no fio do bigode, vocês estão contando comigo, eu tô contando com vocês. E tá tudo caminhando, mas a gente não tem nada amarrado, né? Se amanhã alguém chegar e falar, comprei o Ricardo por 10 milhões, a gente sabe que ele vende.
É verdade, mano. Meu cu é barato, até. Entendeu? Você der um bom vinho pra ele, acho que ele já tá indo. Mas brincadeira à parte, né? É mais nesse sentido de ter esse entendimento. Lá na primeira conversa que a gente teve, a gente formatou um cenário e eu vim com uma proposta que eu sei que eu perco em dinheiro, eu reconheço isso. Se você olhar no frio da coisa, eu não estou perdendo eu não estou ganhando a curto prazo, mas eu estou olhando a longo prazo. É um projeto que eu acredito a longo prazo. Ou seja, ele tem capacidade para ser a franquia de 300 lojas que a gente falou. Eu vou até plantar. Eu falei para vocês que eu sou um cara muito provocador, né? No sentido de eu estou sempre pensando em alternativas, né? E eu venho pensando que o modelo Coco Bambu faz mais sentido para nós do que franquia. Eu fiquei pensando nisso também quando você me falou sobre isso. Que eu sempre trabalhei como executivo com rede própria. Você tem 70, 100, 200 lojas, é próprio. Você manda, você tira, você põe o gerente, você faz o diabo que você quiser lá e não tem franqueado. Sabe assim? Eu vou concordar em partes. Eu acho que para a gente ganhar um nível de maturidade, a gente teria que ter umas 5, 10 modelo Coco Bambu e depois pulverize e franquia, foda-se. E o Frank, foi o que a Chili Beans fez, né? Ele começou com umas lojinhas próprias, depois ele expandiu. São coisas para a gente refletir mesmo. E acertar o perfil do franqueado, amarrar esse franqueado diferente, porque está muito solto as pontas, né? Os caras estão fazendo o que quer, foi as primeiras, foi aprendizado. A gente está aprendendo a ser franqueador ainda. A gente viu, né, vocês mais de perto, obviamente, a posição do André. E ontem o Gabriel nem pestanejou. Ele jogou na nossa cara que o compromisso dele é com ele. Então, se ele não tem compromisso com a e-build, não tem com a gente também. A verdade é essa. Mas, vamos lá. O que aconteceu com o André que eu não tô a par? Não tem nada com o André. O André é que a gente desconfia dele. Não, essa visão do cara fazer um bypass na gente, né? Vamos dizer assim. E ontem eu fiz uma pergunta. Ontem não, hoje de manhã eu fiz uma pergunta provocativa pro Gabriel, que o Nelson entendeu na hora. Que a pergunta que eu fiz foi: no seu contrato com a e-build, você pode construir outro sistema construtivo? Ele disse, a resposta é não. Eu falei, então como é que você vai entregar mais 2 orçamentos? Ele falou, não, mas eu posso fazer por outro CNPJ. Então, assim, se ele não tem compromisso com a franquia lá, ele tem com a franquia aqui. Faz não. A mentalidade dele é a mesma. Você acha que eu não fiquei pensando dele querer tirar o Manuel sumiu do nada nessa história? Então. Que é, Manuel? Tem o cara lá de Paranamirim, lá de... Nosso lá, que ia montar uma franquia. Então, enfim... Eu acho assim, a gente tem que ter depois um ponto de inflexão para a gente decidir. Eu acho que sim, teremos que ter franquia, por enquanto, mas aí tem desse lado um pouco filho da puta do nosso lado, que é trazer receita. Trazer receita a curto prazo. Eu continuaria com essas franquias, pensando em Elcio, opinião minha. Eu tocaria essas franquias do jeito que estão. Marcelo, eu acredito. Santos, eu acredito. Thomas, eu acredito. Thomas, tadinho, ele é muito engajado, velho. E ele é do bem, é que realmente ele deu um tiro errado, velho. Não, mas não deu errado, não. Ele tá consertando e não desiste, pô. O moleque não desiste. Não, eu conversei, que vocês tiveram reunião, né? Eu conversei com ele porque ele veio com o papo do investidor. Eu falei, esse cara é investidor, caralho. Investidor que chega e fala, não, eu tenho 2 milhões, mas ó, daqui é para frente, mas antes disso vamos pegar para assinar o contrato. Vamos vender primeiro. Lançamento. Aí eu não preciso te pagar. Eu falei, então faz você o lançamento. Primeiro, gasta R$1.000 aí com R$500 de aluguel de uma TV, põe lá dentro, mas vai na padaria, compra champanhe, faz um coquetel lá dentro, a gente faz o lançamento. É isso. Nós falamos a mesma coisa para ele. Nós falamos a mesma coisa. Então estamos alinhados. Não, mas eu não queria. Esses 3 estão engajados. Agora, João Pessoa, Recife. O Gabriel, depois da conversa hoje, vamos ver como que ele vai se comportar. E querendo ou não, ele tem muito da influência do André, né? Então, vamos ver como é que vão se comportar as coisas lá. Quando a gente olha o contexto. Mas não é nem esse o ponto. O ponto que eu queria dizer é o seguinte. Nós 4, se a gente esquecer as franquias,
e meter marcha mesmo, montar a equipe sua, Teodoro, montar a equipe de consórcio, montar a equipe da imobiliária aqui na região de Ribeirão, montar um ponto focal de imobiliária em Santo André, um ponto focal em Guarulhos, um ponto focal em São José dos Campos. Nós quatro mesmo, a gente consegue viabilizar um resultado faturamento para nós relevante. Aí a gente começa os próprios prédios. O Amir mesmo, eu nem falei isso com você, Teodoro. O Amir, falei acho que ontem, né? O hospital, ele está super disponível. Então, pô, vamos construir 2 torres em Araçatuba, vamos construir no terreno do Luiz em Pinda, vamos construir em Três Lagoas, vamos construir em Ribeirão. Pô, só 4, 5 obras que a gente pega aí para rodar, já é trabalho, não é? Já é conversa pra É caramba. assunto. Já é assunto, já traz faturamento. Eu concordo, mas eu acho que a ideia de capilarizar é legal, dá trabalho, e eu acho que a gente precisaria de receita. Então, eu acho que teria que vender pacote com cada franquia por 60 mil e paga no sucesso, vai ter mais capilaridade, colocaria mais umas 10 franquias aí, levantaria uns 600 mil reais, que com isso a gente consegue estruturar tudo e vender franquia, pegando essa base que o Ricardo comentou, mais os afiliados que a gente já gostou do modelo de negócio, mais da base da biomassa, tendo o cara de marketing, pegando e fazendo uma campanha com pouco dinheiro, para a gente vender franquia, vender consórcio, as duas coisas andam e traz dinheiro rápido. E a minha preocupação é dinheiro para ontem, entendeu? Minha opinião, tá, gente? E eu gosto da ideia de franquia porque não tem um franqueador que passa fome. Não tem um franqueador. E o operacional de uma franquia, por via de regra, é fácil. Por via de regra, é fácil. Por exemplo, eu tenho um rapaz que é um amigo do Arnaldo, que eu conheci, ele tem uma franquia de espetinho. Ele é aí de Santo André, inclusive, de espetinho, né? Hoje está com, acho que, 100 e poucas unidades. É um container que faz... Onde ele ganha dinheiro? Só na compra da carne, que ele obriga o franqueado a comprar carne. Porque a taxa de franquia os caras dão sempre da bypass, que não emite nota na hora da venda, né? Então ele amarrou ao contrário. Mas o que ele falou, Ricardo, eu entrego o negócio pronto. O cara vai reclamar, não, eu estou dando suporte, estou fazendo marketing, estou fazendo. Então, assim, a gente acaba aqui, como a gente tem uma herança de franqueados ruins, vamos falar assim, tá? A gente É, é nessa mesmo. Casamos com a viúva. honesto, e esse é o ponto, né? E a gente é honesto, a gente se dedica demais para meio que honrar a nossa palavra, porque os outros não honraram, mas a gente honra a nossa. Essa é a realidade. Como o Diego e o Vinícius estão cagando, e a gente não caga porque a gente honra a nossa palavra, a gente engole um monte de sapo desses caras e faz além do que qualquer outra franqueadora no Brasil faria. Ah, mas eles apostaram no início. Ah, mas quem pagou a taxa de franquia? Quem fez isso? Então, assim, a gente tem que pensar também um pouco na gente. Eu acho que teríamos que, sim, abrir franquias e pensando num modelo operacional simples. Pensando na incorporação, vamos vender igual o cara está fazendo. O cara vai pagar, a gente ajuda ele a fazer a incorporação, a gente é sócio da incorporação, a gente escala nosso negócio. E pensando que o cara, onde ele vai ganhar receita a curto prazo? Montando equipe comercial, e isso é fácil de a gente fazer. É que Então, a gente vai eu tenho pensado que a gente tem capacidade para virar o McDonald's do mercado imobiliário, sabe assim? Sim. próprio. Porque tudo que precisa dentro do mercado imobiliário, de tudo que se tem dentro do mercado imobiliário, só tem 3 coisas que a gente ainda não tem. Dinheiro. Fora o dinheiro. O dinheiro dele. Não, dinheiro não precisa, porque não usa dinheiro no mercado imobiliário. Mas a gente não tem jurídico, a gente não tem contabilidade e a gente não tem um marketing dedicado do mercado imobiliário, né? Esses 3 a gente não Desses tem. a gente tem. Não, desses a gente precisa do marketing, é urgente. Não, mas eu Então, digo no sentido oportunidade a de gente tem. ter. A gente só não paga. Não é isso. O que eu estou dizendo é assim. Se a gente tem dentro da empresa, igual eu, por exemplo, posso fazer um projeto de arquitetura, você tem um cara que está lá para fazer uma campanha para o empreendimento do Zezinho que abriu lá no Piauí. E É ele, isso, tem um cara, um ele, funcionário de marketing, e né? ele paga por esse serviço. Né? Não Entendi. é que é de graça. Mas isso não dá para terceirizar. Essa empresa. Hoje a gente não tem, assim como a gente não tem o jurídico, assim como a gente também não tem a contabilidade ainda. Mas eu penso que
É fácil. uma logo, boa a gente logo, ter. logo a gente vai ter. Logo, logo a gente vai ter. Porque, É. cara, principalmente contabilidade. Se uma consultora tiver 10, 20, 30 SPS, 30 contabilidade que paga. 30 contabilidade para meu tio, ele faz puro SPE. É isso aí. Cada SPE é um atendimento jurídico, e uma contabilidade, e um marketing, um projeto específico. É uma empresa dentro da outra. Se o cara tiver 10, 20, 30 SPS, é 10, 20, 30 vezes que a gente vende os mesmos serviços para o mesmo cara. Né? Então eu penso muito nessa visão de plataforma única. A gente usou essa frase lá, não foi à toa, né? Porque eu vejo que isso é possível e a gente tem várias entradas. Pode ser uma entrada pela Biocasa, uma entrada pela Biomassa e uma entrada pela Incorporar Comigo. Mas no final do dia, tá todo mundo aqui no mesmo ecossistema. Né? Oxi. Bom, e acho que tá claro, a gente vê valor. E o que você pensou, Teodoro, que nós estamos falando de 3 CNPJ na negociação. Estamos falando da Biocasa Franchise, da Incorpora Comigo e da Ricardo Teodoro Arquitetura. O que você pensou para juntar essas 3 empresas? Cara, fisicamente, assim, não juntar os CNPJs no sentido de deixar um CNPJ só por questão de imposto. Não, nem pode isso. Essa confusão, né? Esse é um ponto, né? O segundo ponto eu tenho meus passivos ainda que eu preciso resolver. Então eu não tenho a intenção de entrar no CNPJ da Biocasa agora. Eu não gostaria de fazer isso. Aonde que está a bucha? No Ricardo Teodoro Arquitetura? Exatamente. Esse é o que está com pau. O Incorpora Comigo está zerado. Tá zerado. O problema está na Ricardo Teodoro por dois erros que a gente cometeu. Um erro. Em 2021, eu emiti uma nota fiscal de 2.000 e pouco, uma única vez. Só que qual foi o erro? O contador falou assim pra gente: fatura o ano inteiro e emite uma nota fiscal no final do ano. Porque era uma obra que a gente estava fazendo na época e tinha uma medição fixa, né? Mensal. Eu não lembro exatamente, mas era 2.000 e pouquinho. Só dessa obra. Aí a gente fez. Você fez a previsão de guardar o imposto bonitinho? Tá muito. É um passivo tributário barato, então. Não é nada caro, porque se for imposto em cima de 2 milhões, 3 milhões, não é muito. 500 e poucos mil eu tenho para resolver. Então esse é um problema. Mas aí parcela em 145 vezes com desconto de 70% sem juros. Não, depende. Eu estou com a outra empresa lá, depende, tá liberando por KINAI, tipo de... O nosso, por exemplo, ainda não liberou o parcelamento. Tem o tal do CAPAG, né? Então eu tô esperando. Refis. Eu tô esperando o meu CAPAG cair. Então isso eu tenho da Receita Federal e eu tenho do INSS e o ISS. Financeira, né? Você tem que demonstrar que não tem capacidade financeira no CNPJ para... Isso daí a gente está fazendo a mesma coisa. É um CNPJ que não existe mais para a gente. Já deixaria. Mas isso daí ele não pega. Então, eu tenho isso para resolver, e aí tem o ISS, que deu na mesma monta, porque foi no mesmo período, e aí entrou a pandemia. Então, entre pagar ISS e pagar funcionário, que na época a gente tinha 130 funcionários, eu preferi pagar os funcionários e deixei isso daí de lado um pouco, né? Então, isso daí, e eu tenho 3 trabalhistas, que um eu tô pagando, e 2, inclusive eu tive uma audiência hoje, agora à tarde. Esses 2 ainda estão caminhando, né? E tenho mais 2 ou 3 processinhos civil de bobeirinha, de 12 conto, 13 conto, de jeito nego folgado, né? Então eu não queria contaminar o CNPJ agora com essas coisas por conta de resolver. Mas como que eu penso? A gente hoje pode fazer um contrato de tipo de mútuo ou de parceria entre as empresas, né? Dentro desse desenho que a gente falou, e aí a gente vai trabalhando. Todo mundo botou dinheiro no caixa, matou tudo, tá todo mundo zeradinho. Aí a gente pode criar uma holding e a holding fica dona do que tá embaixo, né? Que é o mais inteligente, inclusive, a gente fazer para frente.
Uma holding empresarial para cuidar das 3 empresas. Mas aí também, pô, gente, honestamente, para mim, CNPJ é só um número, tá? É isso. Aí depois, não dá certo, tem que abrir outro. Abre outro CNPJ, isso daí é de ver, meu. Tá O lá, problema é que perde o histórico do tempo da empresa, perde a né? arquitetura, sabe? Depois a gente joga para dentro. O CNPJ da construtora minha, eu falei, tá no nome da minha esposa, eu quero tirar. Se vocês quiserem, eu passo com o nome de vocês amanhã. Tem que passar pro teu nome. Não, eu tô pensando, eu falei para ela, de tirar porque ela não vai querer. Aí, se quem tiver que entrar sócio, pode entrar, também não tem E erro. outro ponto importante aí é gericar também, essas duas empresas aí, né? Na pandemia, não, minto. Quando meu sócio saiu, em 2022, eu tinha ainda, por conta da pandemia, eu tinha aquele Pronamp. Eu peguei 150 mil de Pronamp e eu tinha mais 150 mil de empréstimo que eu peguei na caixa para mandar funcionário embora, pagar rescisão, essas coisas, né? Daí acabou que desses 300 pau eu fiz um acordo lá, o Pronamp eu quitei por 80 e a caixa eu quitei por mais 80, então eu fiz um acordo com perda, né? Então para eu jericar de novo a minha empresa só no meio do ano que vem, não consigo antes disso, né? Peguei um pênalti ali de 3 anos. Não, tranquilo. Isso aí tem o CNPJ da NCX, que é a minha empresa com o Cláudio. Eu troquei uma ideia com ele. Ele falou: Nelson, se a gente vai fechar essa porra, você quer ficar, fica. Ele transfere as cotas para mim. Então, é um CNPJ de incorporadora que já tem 3 anos e um capital social de 100 mil. Então, o meu CNPJ ele tem 10 anos e o capital é de 500. A empresa Então, tem histórico, eu tenho um monte de obra assinada pela empresa. o Ricardo, se eu conheço ele, tem uma incorporadora, o capital social é R$ 500. Deve ser isso aí, entendeu? Na ME, né? E está no MEI. Simples MEI. Nacional. Aí não me pode, caralho. A incorporadora no MEI. Nem sei quanto é o capital social, mas tá lá. Não, mas aí, pô, isso aí a gente se organiza. Só que o ideal é fazer um contrato amarrando, literalmente, que ficou dividido em 3 partes a empresa. É isso, senhor Ricardo Strafato? Ficou dividido em 3 partes. Aí, beleza. Aí incorpora comigo em 3 partes, a arquitetura, Teodoro, a arquitetura em Aí 3 fica o partes. pacote todo, né? Todo o pacote fica em 3 partes. E mais, né? E aí a gente não pode esquecer que isso aí, pô, essa daí que eu não sei dizer o quanto é, mas você ofereceu 10% dos seus empreendimentos fechados, que é aquele que você mandou no grupo lá. Que pelos loteamentos que estavam na sua conta dos 20 e poucos milhões, eles não existem na realidade. Não, os loteamentos tá naquela briga ainda, né? Os loteamentos não tá nessa conta, não. Daqueles 20 milhões que você falou na conta lá, são só esses empreendimentos que você tem? Entendi. Então seria 10%. Aí, Os loteamentos eu marquei uma nova reunião terça-feira com o Durval. Consegui conversar com ele ontem. Ainda está flutuando, mas eu acho que vai conseguir resgatar. O que ele me colocou ontem como condição é que ele não quer fechar mais com a Cleaver de jeito nenhum, né? Ele não quer os caras. Mas ele pode fechar com a Biocada, não? É o que eu vou tentar vender para ele como ecossistema semana que vem, né? Dá para ir lá, se precisar eu vou para aí, a gente vai juntos, pô, cara. Tá marcado terça-feira, 2 horas. Você vai fisicamente em Indaiatuba? Vou para lá. Então, isso aí a gente podia se organizar para estar aí também. Você não acha que é uma boa? Você faz, você conduz e eu dou os pitacos. Eu acho, porque mostra força, né? Eu gostaria de ir, porque querendo ou não, esse cara tá todo enrolado, mas ele tá enrolado com uns 30 loteamentos para soltar. 35. Então, se a gente desenrolar a vida dele, a gente desenrola a gente para nós para sempre, para até 20 gerações para frente. Eu abri para ele os números, né? Eu falei para ele que eu tinha 12,5% do resultado na parte do que eu tava ali na Cleaver. E eu tô com a intenção de chegar nos 20 direto com ele. Eu senti uma possibilidade de abertura, né? Só que do meu lado, eu tava para realizar os serviços de parte de desenvolvimento de projetos, aprovações, gestão do negócio e a construção das casas, né? Então, embora eu não ia ganhar como incorporadora, mas eu ia ganhar como construtora das casas, e para mim fazia sentido, e ainda faz, pelo mesmo objetivo que eu falei ontem à noite, faturamento. Para ter o Geric, faturamento, a gente tem o Geric da... Porque se a Biocasa tiver um Geric de 1 bilhão,
ela alimenta as franquias, né? Por A isso que eu volto própria a, franqueadora alimenta as franquias. por isso que eu volto a falar no modelo Coco Bambu. Porque se a gente é sócio da empresa lá, é diferente do franqueado. Isso Se eu tenho, por vamos exemplo, resolvendo uma coisa por parte. Não arruma um monte de confusão. não, mas pensa Ó, sabe, comigo, fatiando boi por parte. se eu tenho lá um franqueado como o Nonato, por exemplo, lá em Manaus, na verdade não é um franqueado, é um parceiro local, né? E ele tem 50% do CNPJ local ali, tudo que foi feito lá, obrigatoriamente 50% é nosso. Né? Só que o É, gerente mas principal está com a gente aqui. mas é 50% passivo trabalhista, 50% dos custos Sim, fixos, tem 50% de tudo, né? de tudo, sim. Isso sim. Bom, aí só para a gente ir concluindo o raciocínio. Então, seria 10% dos seus resultados atuais aí que tem. Isso você sugeriu que a gente coloque como capital de caixa da empresa e esse capital de caixa da empresa a gente utilize ele. Aí eu conversei com o Ricardo, aí até o Ricardo pode complementar. Mas no mínimo, né? Você, por exemplo, você está dando 10% para a gente, está ficando com 90%, certo? Esses 90 vai ser suficiente para você desenrolar teu CPF, teu rabo para trás, tuas coisas que estão acontecendo. E você põe a sua vida no eixo. 50% ele vai mandar a gente até pra puta que pariu, que não precisa mais trabalhar, né? Não, mas vamos dizer assim, você vai resolver teu rabo para trás. Ou se não O, resolver nem 500 mil com isso tudo, Resolve é, metade dos meus problemas. você resolve metade da pobreza do Brasil. o Ricardo e eu, nessa situação, eu particularmente, neste momento, eu vivo única e exclusivamente da Biocasa. Inclusive, mês que vem eu não sei como eu vivo. Porque o faturamento não é suficiente para mim viver, se a gente for para pensar. Né? Que hoje eu faço uma retirada de. Seria bom se eu fizesse, mas teoricamente está combinado que eu faço uma retirada de R$ 25.000 para viver. O Ricardo não faz retirada nenhuma. Até hoje o Ricardo Straface só botou grana. Só pôs grana, só pôs grana, só pôs grana. Nunca tirou porra nenhuma de dinheiro. Então, inclusive, tem uns produtos da biomassa que tem que pagar ele. Deve dar uns R$ 150.000, que a empresa tem que pagar o Ricardo. Né? O Luiz tem isso direitinho planeado, né? E a gente tem que pagar o meu primo, que é mais R$ 400.000, que foi um dinheiro que veio lá no começo da história. Só que nem o Ricardo, nem meu primo não tem plano de protesto, restrição, não tem nada, porque são pessoas que aportaram. A loja de Ribeirão, quem abriu foi o meu primo. Ele colocou 400.000 na época. Dá 300.000, 360.000, alguma coisa, mas aí tem, querendo ou não, não dá para a gente devolver o mesmo dinheiro que ele emprestou, porque já correu 2 anos. Então a gente vai precisar um dia pagar o Manuel. E o Ricardo, a gente precisa pagar ele um dia também, esses produtos da biomassa que ele enfiou na loja de Ribeirão lá atrás. Então, tem essas continhas para pagar. E só que isso falando de Biocasa Franchise. Né? Inclusive, isso foi a negociação que a gente fez com o Diego Vinícius. Ó, vocês não precisam pagar nada disso. Isso aí é tudo bucha nossa. Vocês deixam pra gente. Como é meu primo não está cobrando e também não precisa, porque é milionário, tem fazenda, tem tudo. E como o Ricardo também não vai cobrar ele dele mesmo, mas em algum determinado momento essas duas coisas a gente tem que resolver. Mas por que eu dei toda essa volta? Para dizer o seguinte: eu preciso resolver minha vida financeira e o Ricardo precisa resolver a vida financeira dele, principalmente pensando em biomassa, investimentos e tudo mais. Desse capital que você quer aportar na empresa, se é justo ou não, não sei, mas o número que a gente pensou foi R$ 5 milhões. 2,5 milhões de retirada para o Ricardo e 2,5 milhões de retirada para o Nielsen. Como que nós faríamos essa retirada? De acordo com que ela não sangre a empresa, porque a empresa ela tem que trabalhar. Então está entrando dinheiro do Ricardo Teodoro, está entrando dinheiro do consórcio, está entrando dinheiro, né, das incorporações. A empresa vai ter caixa, desse caixa, em algum determinado momento, que aí eu não sei qual, por isso que eu estou colocando isso na mesa aqui, nós faríamos essa retirada. Os outros 15 milhões que você está sugerindo, estou trabalhando com o número que você está me dizendo. Eu prefiro trabalhar talvez com percentual, para todo mundo talvez seja melhor, né? Porque se for menor do que isso que você está dizendo, ou maior disso que você está dizendo,
A gente tem um risco equilibrado. Pode oscilar sim, porque nenhum lançou, né? O que tá a ponto de É lançar isso. é o Felicitar, mas o Garden ainda vai demorar um tempo, o Boituva um tempo, o Santo André um tempo, Manaus também tá na cara do gol, mas ainda vai um tempo. É isso. Então vamos dizer que você vai pagar isso daí em 10 anos. O mais Sabe assim? perto disso daí para. Rapaz, o homem tá ruim Ele, mesmo. ele tá ruim, pô. Ah, não é Ruim mesmo. relite, não? Mas você tem uma previsibilidade? É 5 anos, 4 anos, 3 anos? Acho que isso que o Ricardo perguntou. Isso, obrigado. Cara, o prédio já tá em pé. O Garden não, perdão, o Felicitar. Eu não lembro se eu mostrei pra vocês, mas o Eu vi a Felicitar. foto lá, você me mostrou aqui embaixo, tem as salas comerciais. O Felicitar tá em pé. Esse daí, mais um ano a gente entrega. Tá pronto. Por que ele não foi vendido? Porque a gente não conseguiu fazer o RI ainda. Os projetos estão prontos, eu termino tudo semana que vem. Pacote para protocolar na caixa. Em outubro a gente está pronto para protocolar na caixa. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião, nós vamos sacar o Edgar Ueda fora. A gente vai romper com ele. Eu não comentei com vocês, mas eu tive uma treta feia com ele há 2 semanas. Falei um monte pra ele. Não gostei da postura dele. E os caras me apoiaram, né? Então, mas aí ele sai fora, mas o negócio continua de você. Continua, nós três a gente continua. Estamos vendo a possibilidade de trazer uma outra empresa, porque o Gelic é dele, né? Do Edgar. De trazer uma outra empresa ou usar a empresa do Juliano. O Juliano também tem uma empresa de Jericado, só que o problema é que o Juliano está com outro lançamento também na mão. Então o limite que ele tem não é suficiente para fazer os dois. Mas a gente já sabe que o Edgar a gente já vai romper, na verdade o contrato já venceu, então já ia se tirar ele fora mesmo, já vamos tirar ele fora. E Manaus ele só não lançou ainda porque a gente precisa levantar meia milha e não conseguimos ainda. Mas ele tá com o projeto aprovado, tá tudo pronto, executivo pronto, tudo pronto. Só preciso fazer o RI para lançar. É isso que tá faltando em Manaus. Seu nome é Thomas? Não. Lá em Manaus é permuta, não tem nada de. É que nós fizemos. Não, é que o Ricardo ele perde o amigo, mas ele não perde a piada. Ele vai acostumando com ele. Lá a gente foi fazendo e viemos trabalhando para fazer a venda, né? De achar uma cota e tal, mas a gente só achou proposta indecente. O valor das unidades lá é 450 mil cada uma, os caras querem pagar 250 em duas. Aí não dá, né? Não paga nenhum custo. Então ainda não achei uma proposta condizente. Decente. Eu pago 250 apartamentos por produto. Não entendi. Mas não serve, ele precisa do dinheiro na conta para tirar o RI, não adianta produto. Eu pago em produto, se quiser. Não, até dá pra gente conversar um pouquinho mais pra frente, mas eu preciso resolver a RI primeiro, né? Lá é o Nonato lá, que o Nelson conhece. Não, mas Eu conheço. depois, inclusive, deixa eu só posso curiosidade fazer para ele. Assim que a gente fechar uma agência de marketing, que existe a questão do Thomas, tem essas coisas, a gente não pode fazer um tráfego pago e trazer investidor? Infelizmente Não. não. Por causa do crime contra a economia popular. Tem uns doidos aí que faz, que corre o risco e tal, mas pelo menos nesse momento que a gente não tem um caixa gordo Não pra vale a pena. contratar um advogado Não, bom, eu acho que não vale a pena não. Não é um risco que a gente deveria correr agora, não. Mais pra frente, sim, agora não. E agora os dois de Santo André aqui ainda vai demorar, o de Boituva vai demorar. Esses três ainda E vão o que é demorar? É 5 anos, 20 anos, 30 anos? O que você acha? É isso aí, 5 anos. Em 5 anos, não menos que isso. Por quê? Santo André aqui são 288 unidades que o projeto já está pronto para protocolar. Só que tem uma PP que passa no meio do terreno que não é uma PP, na verdade, é uma tubulação e a Sabesp cadastrou errado. E a gente está com dificuldade de descaracterizar essa PP. Se não fosse isso, já estava aprovado o projeto. E Boituva, eu estou com conflito. O terrenista está criando muita confusão lá. Pode ser até que caia. Não vou mentir para vocês não. Pode ser que o negócio até caia. Mas assim, não acredito que vai cair, mas pode acontecer. Existe esse risco, né? De acontecer. E os loteamentos, que aí é a explosão da coisa toda, né? Foi feito como fala, o distrato.
Ele já foi assinado de extrato. Porém, a minha conversa com o Durval tem sido assim, ele não quer a Cleaver mais, mas ele quer eu junto. E aí esse modelo novo que nós vamos discutir terça-feira. E eu disse para ele que eu tinha condição de levar crédito, de levar conhecimento da parte de gestão de obra, de toda essa parte de técnica que a gente já faz. Falei da biocasa, falei da biomassa, falei que eu podia jogar de argumento, eu Terça-feira, dia desenvolvendo mais. 30. É, Que horas? 2 horas da tarde? 2 horas. Então, vamos junto nisso aí, fechar o contrato, pô. É em Dayatuba, né? Você falou Sorocaba, mas é Dayatuba. Ah, gato. Vamos, É só vamos não vou fechar. junto porque quarta-feira eu viajo. Não, não, mas você atrapalha. Deixa eu ir pro teu agora. Fica de boa. Assim, eu tinha falado pra ele que eu ia te apresentar aqui em São Paulo, naquela reunião que a gente ia se encontrar lá no IBA, né? Não, fala para ele que o Nelson quer ir conhecer ele no habitat dele. Eu quero na área dele, assim. Porque fazer negócio é na área do cara, onde é que ele se sente confortável. Não, e o escritório dele lá é legal, é bacana o escritório. Ah, É mas muito a legal. gente vai lá. Eu sou bonzinho para negociação, pode ficar tranquilo. Chego lá e E troco uma ideia. aí, assim, ele tem 35 loteamentos para lançar. Tá tudo em fase de contrato, aprovação. Tem dois que estão três que estão na agulha agora, que é um em Pinda, um em Dayatuba e um em Itapetininga. Esses três estão na boca do gol. Porque se a gente pegar 20% dele e ficar com 80%, para a gente é bom. Claro que é. Eu sei que é. A gente vai virar escravo dele, porque a gente vai trabalhar para ele, mas esses 20% da escravidão para ele vale a pena e a gente não precisa fazer mais nada. Cara, sim, Você esses fala- 20. Só para eu ter curiosidade, você está falando de 35 loteamentos. Loteamento, isso dá bibi. Então, é isso que qual a quantidade menor de lotes de um dos loteamentos? O de Indaiatuba que tem 380 lotes. Mas são lotes de 1 milhão. O lote. É tudo pancada, não tem um que é pequeno. Então, O cara, 35 a 300 lotes, você está falando de 10.500 lotes por baixo, é isso que vocês estão me falando. Não, eu não, muito acessei. mais. Não, muito mais. Eu acessei a informação de 26 loteamentos. Tinha 10.600 lotes, mais ou menos. Vamos falar que tenha quase, vamos colocar 15 mil 15 lotes. mil lotes. 15 mil lotes. O mais barato é o quê? 300 mil? Não, tem Não, Minha Casa Minha Vida. tem de tudo. Mas só Põe que 200 mil, um Hã? pelo outro. Põe um pelo outro uns 200 mil, 180. Ok, 210, sem querer. A calculadora deu pau. Então, isso aí, 20% desse. Só que qual que é o pau desse cara? Esse cara tem um passivo para trás fudido. Ele foi muito rico, ele tinha jato, avião, helicóptero, Ferrari, tinha tudo. Aí ele se embananou, se fudeu, tem um passivo para trás de uns 500 milhões ele deve. O 200 milhões. problema o problema é ter uma associação de. O Paulo Marçal diz uma coisa: o cara que deve 200 milhões, ele é muito mais inteligente do cara que tem 1 milhão na conta. Porque para você dever 200 milhões, você tem que ser muito bom. Está falando de 3 bi que ele tem. Se for 15 mil lotes, a 200 mil reais. 3 bi. Não, Então, acho que deve vai dar dar, mais. vai dar mais porque eu fiz a viabilidade de Deve 4. dar mais. Eu fiz a viabilidade de 4 loteamentos. Esses 4 loteamentos em 15 anos passa de 5 bi. É loucura, Ricardo. Isso aí é dinheiro infinito. Se a gente conseguir Mas amarrar 220% desse cara, cara, nós estamos bem. ele tá com você porque ele gostou de você e confiou em você. Porque todo mundo deu É isso. pai pés nele. Aí. Ele era bem o que o Nelson falou. Ele era um cara muito grande, que tinha uma puta de uma estrutura, e na pandemia ele quebrou. Por quê? Porque ele não tinha Ele vendeu um problema. loteamento para bancar tudo. Então, ele não tinha. O problema é que o mercado imobiliário não põe dinheiro na frente. Esse é o problema. Na pandemia, quando teve aquele boom que todo mundo comprou, que tinha de lote, ele tinha pouca coisa para vender e o que ele tinha para lançar travou porque a gente ficou 1 ano e meio sem conseguir aprovar nada. Nada. Os processos ainda era tudo físico, não tinha 99% das cidades não tinha sistema digital. Então até digitalizar e rodar e etc, e a gente entender, ser avisado e voltar, foi ali em junho de 2021 que a coisa voltou a caminhar. Foi onde ele quebrou. Aí ele vendeu avião, ele tinha 2,
vendeu carro importado, mandou 200 e poucos funcionários embora, ele falou pra mim que ele tem 3.000 processos trabalhistas, entre empreiteiro, que ele deixou de pagar, ele falou que tá realmente assim, ele deve 200 milhões na praça, só que ele falou pra mim o seguinte, ontem ele falou assim, desses 200 milhões que eu devo na praça, eu já consegui negociar 90%. Falou 10% que ainda tá aqui me dando uma dor de cabeça, mas 90% já Isso tá não negociado. joga nenhum empreendimento dele. Não. Não Então, por quê? Porque ele é esperto, ele faz em SPS separada, ele conhece a lei, ele não é bobo, né? É um cara que já rodou. milhões de documentações desse cara, então ele está protegido. Ele só precisa lançar um. E aí, pelo que eu estou pescando aqui, a ideia é usar, mesmo que um fundo de investimento com um valor mais caro para você fazer a infra, levanta o dinheiro, e depois entra com uma home corp para construção, faz aquela jogadinha que é o que eu já aprendi com vocês. É isso aí. Que se a gente fecha com esse cara, Ricardo, isso resolve nossa vida. Cara, só em Só Pinda são 8 loteamentos. Eu avaliei 2. Os 2 têm 3.600 lotes. Só em Pinda. Ok que nós vamos falar num desenvolvimento aí talvez de 10 anos para vender tudo isso. Mas não tem problema, a gente fica 10 anos trabalhando só com isso aí, pô, não precisa fazer mais nada da vida. Tem assunto. Não é pouco, não. Eu atendo É, aqui, jogo rápido, estou ouvindo. porque a gente só fica trabalhando com esse cara aí, pô. Aí essa reunião é terça-feira, então ao mesmo tempo que parece que foi ruim o distrato, ele fechou uma porta, mas ele fechou uma janela, mas abriu uma porta, né? Vamos lá falar com ele, pô. Na boa, falar, ó, Durval, eu fiz questão de vir aqui que eu quero te apresentar o que é a Biocasa. Você já conhece o Teodoro. Nós conversamos muito antes de estar aqui. Nós queremos estar do seu lado. A gente tem toda a situação e tem tudo. Você é um cara foda. Aí a gente elogia ele, faz aquele igual ele fez com o Manuel lá, pô. Eu tenho paciência de escutar essas histórias tristes. A gente escuta ele, ouve e tal, olha. E vamos, qual que é o contrato? Vamos rodar contrato. Vamos começar a trabalhar já hoje. Sim. E o que ele quer? Ele não quer mais ter funcionário em uma estrutura cara como ele tinha antes. Ele quer por projeto, que É funciona isso. para nós também. Então nós trabalhamos assim, vamos pro projeto, vamos meter ficha nesse cara aí. Bom, se ele deu a chance, ele está num momento que ele está acuado. E ele tem ego, ele não quer chegar para outro incorporador grande e falar para ajudar ele. Senão ele já tinha sido ajudado, bicho. É que o Isso aí. cara tem ego. Ele não quer pedir para outra incorporadora que ele cagou em cima da outra incorporadora ajudar ele agora. Então ele quer ele se levantar. O cara, a gente tem que ajudar ele. É exatamente isso. É Eu tenho exatamente a leitura que certeza. eu fiz Mas, com a Cleaver, né? O ego dele não deixa ele vender isso para um concorrente, colocar um concorrente. é, e aí nós vamos ajudar ele. Falar, você nunca teve dois diretores, nós vamos trabalhar com você de diretor aí. Só que nós é só 20%. Não, por mim, Essa é a visão que eu quero levar para ele terça-feira. Né? não, bora, pô. Se vocês entendem, o mais rápido desse cara é o Pinda, que vocês tinham falado, né? Pinda, acho que é o Nova Moreira César, se eu não me engano. Mosteiro Itaici, em Indaiatuba. E Quando você fala 20, só de 20% dele é no loteamento e a construção ficaria por 100% se quiser fazer nossa. a gente tem que cuidar da obra, a gente tem que cuidar de toda a Gerenciar infraestrutura, tudo. gerenciar tudo. Tem que fazer O a obra. contrato com ele seria de lote. O Aí, serviço de construtora que a gente não quis fazer ontem, tá nesse pacote aí. Não, mas aí esse cara é se você quiser diferente. construir casa, a casa ele ganha ou não? Então, vamos lá. Eu aprovei esses 4 na Home Corp com a tese que eu desenvolvi junto com a Home Corp. Qual que é a tese? A tese é o seguinte: loteamento no Brasil não tem financiamento, em lugar nenhum. E quando tem é super caro. Qual foi a visão que eu levei para eles? Falei, e se a gente montasse uma estratégia que fosse a seguinte? A gente vende já as casas prontas e o lucro da casa paga o custo da infraestrutura. Então a gente abre mão do lucro da incorporação ali, os 20% mais ou menos do lucro da casa, fica só com o ganho da construção e o lote. E o lucro da venda da casa, ele suporta o custo de infra do loteamento inteiro. Tá fechado. Tá fechado. Desculpa. Então,
Mas não é que você vai fazer, sei lá, 1.000 lotes, você vai construir 1.000 casas. Né? Você vai construir 200 casas para bancar isso. Em todos os testes que eu fiz, deu um terço. Um terço. Então, de 1.000 lotes, eu teria que fazer 300 casas como construtora e a obra de infraestrutura do loteamento inteiro. Então, tem que fazer guia, sarjeta, terraplanagem, Hidráulica, hidráulica, elétrica, tudo. De entregar o condomínio pronto pro cara, junto com as 300 casas. Só que o meu faturamento explode. E aí o objetivo disso é construir faturamento para GLK. É o único objetivo com esse projeto. Ele, por sua vez, já recebe o lucro da venda do lote dessas unidades, dessas 300. E eu ia ficar na participação do resultado ali dos 12,5% que eu tinha até então com a Cleaver. Com a saída da Cleaver, eu estou defendendo a mesma tese, só que eu quero levantar agora para 20%. O que é Cleaver? Cleaver é a incorporadora que me levou lá. Entendi. E o pessoal da Cleaver vai ficar bravo com você se a gente meio que passar a perna neles, entre aspas, no bom sentido? Porque eles já saíram fora, né? Eles que fizeram cagada, não foi? Quem fez cagada foi eles, não fui eu, né? O que aconteceu, só para contextualizar, os donos da Cleaver, que são 3 sócios, eles são donos de um escritório grande de advocacia. Então eles têm a sede deles é lá em Indaiatuba, mas eles têm filial em São Paulo, Criciúma e Salvador. Eles, um dos sócios, inclusive, trabalhou para o Durval 10 anos atrás. Então essa é a ligação deles com o Durval. E aí quando o Durval quebrou, procurou eles e falou assim, ó, tá aqui o pacote, tenta resolver. Foi onde o Incorpora Comigo apareceu, em janeiro desse ano. Eu fui apresentado para eles lá como uma empresa que poderia ajudar eles a tirar isso do papel. Eles, como a cabeça de advogado, eles não querem correr risco, eles não entendem o risco do mercado imobiliário, eles não entendem, e aí eles viram todo esse passivo do Ricardo, eles começaram a fazer merda. Porque ele começou a entregar os contratos para eles renegociarem e tal, não sei o que, e aí eles começaram a fazer merda por não ter o tato do mercado imobiliário. Hoje o escritório deles é focado em direito tributário. Ok. Então eles começaram a fazer merda e começou a dar merda pro cara, ele foi lá e destratou. Só que nesse meio tempo ele me conheceu e a gente conversou bastante e tal. Ele tirou os caras, mas ontem ele virou pra mim e falou assim, ó, eu não quero os caras aqui, eu não quero nem conversar com eles. Você se vira pra comunicar. Mas eu quero redesenhar esse negócio, mantendo o escopo que você já ofereceu, mas a gente precisa agora parar as arestas, que ele falou assim, vem na terça que a gente já começa a trabalhar na terça mesmo. Foi o teor da conversa, né? Show. Não, por nós, assim, honestamente, eu entendo que é tudo a longo prazo, tudo vai precisar de um esforço de trabalho. Também entendo que, óbvio, que o ecossistema Biocasa, ele dá um back-office violento para esse tipo de incorporação, porque aí vai ter a construção, vai ter a indústria, vai ter a puta que pariu que todo mundo sai ganhando, né? Reduz custo de obra e assim vai. Então, do cacete. Por mim, É que fica tudo amarrado. Obviamente que a biomassa do Brasil não está nesse bolo, está fora desse bolo. E entrar no bolo, se quiser. o Teodoro entendeu isso daí, mas aí depois, quando o Teodoro tiver mais rico, ele compra biomassa para dentro da biocasa, entendeu, Teodoro? Aí você compra biomassa. Eu tô aceitando tudo. Já falei que bate até o pelo top. Aí você paga os 10 milhões, ganha o brinde e fica com a. Esse brinde eu não quero, não. Ó, você pode pagar 10 milhões, 2 põe na biomassa e por 8 entrega o top. Não, mas aí a gente vai ter que definir uma outra coisa, porque o Teodoro está trabalhando diretamente, aí a gente vai ter que ver a questão de salário, essas coisas, depois vai ter que ter reunião de conselho, a gente precisa sentar todo mundo, definir, tem que ter contrato de sócio, igual a gente precisa fazer as coisas direito. Inclusive assim, se a gente vai montar essa estrutura para atender a Lightwall, se a gente vai montar, já entra tudo nesse... Porque assim, eu não contratei ninguém, eu tô num lugar aqui, se o Ricardo vier aqui a semana que vem, ele vai ver. Eu botei São Paulo dentro. Cadê o endereço, tá? Lá do... aqui, ó, o imóvel, ele teoricamente ele era virado para uma travessa, só que
na frente da Santos Dumont. Aí, como não existia nada na Santos Dumont, ele ficou virado para frente na Avenida Santos Dumont. Então, é uma travessa, que eu te mandei o nome da rua, com a Santos Dumont. Aí são 3 salas pequenas comerciais, precisariam de reforma. Aí eu tenho a chave conforme for, sei lá, o tio Darissa não grupou mais um inquilino lá, mas eu vou lá com você pra gente ver como que tá o imóvel também. Faz tempo que eu nem vou lá. E aí vai com teu pai junto para olhar, para administrar. É meu sonho. Seu sogro, perdão. Aí eu pego, eu tenho chave, tenho tudo. A gente vai para lá e se precisar a gente faz do mesmo lado, porque tem sala, assim, embaixo, em cima, eu não sei qual que ele alugou, mas a gente olha lá, a coisa já dá para colocar até sala comercial lá, se quiser. Não é a estrutura do prédio não é bonita, precisa de reforma, mas aí eu preciso já reformar de qualquer jeito. Então a gente reforma a parte boa que tá na Avenida Santos Dumont e é barato pra caralho aluguel. Aqui onde eu tô, eu consigo me virar e trabalhar. Tá meio bagunçado ainda porque eu tentei botar São Paulo dentro de Santo André, né? Então, e eu só preciso. Hoje eu só tô precisando de uma mesa. Eu tô com 9 mesas desmontadas ali, ó. 9. É que não dá pra ver, a gente só vê a lareira. Pois é, mas tem 9 mesas desmontadas ali. Eu tinha 17 mesas, ainda vendi 2. Montei uma meia dúzia aqui que tá montada. Então, mas só que nessa nova marra aí todo mundo, a gente vai crescendo agora certo, né? E aí eu consigo contribuir algumas coisas, você vai contribuindo, vai montando a área, e nós vamos trabalhando daqui para frente, não tem mais uma empresa ou outra empresa, a gente pensa como uma empresa única. E tem um escritório de arquitetura, que tem uma incorporadora, que tem, sabe assim? Não, e uma coisa fomenta a outra, né? É o que a gente falou, fecha esse negócio com a Lightwall. Pô, como a Lightwall, de repente, lança tráfego pago também, independente de ter Lightwall, que a gente faz projeto, começa a trazer cliente para dentro, entendeu? Isso aí, a gente tem uma base, que eu acho que essa união traz a base, então, muito forte, qualificada, que aí é juntar a força para trazer negócio. O que falta, na minha opinião, só para a gente trazer negócio é ter o marketing mesmo para. Não, é só consórcio, gente. Consórcio, se eu vender 2 milhões por mês, a gente paga todas as contas. Eu tô focado nisso mesmo, não tô fazendo outra coisa da minha vida. Eu já fiz reunião, tenho reunião agora às 7 horas. Vou vender esse cacete de 2 milhões por mês e a gente resolve nossa vida. Manter essa média, né? Não tem outro jeito. É a única chance que nós temos de curto prazo. Ou é vender franquia, que eu acho que vai ser difícil, ou vender consórcio. Vender franquia, a gente só tem que sentar, decidir o modelo de venda e o que a gente tem que fazer nosso franqueado trabalhar. Porque hoje o franqueado tem que montar um escritório para vender consórcio e fazer que tipo de incorporação. Se a gente faz cria um produto, loteamento, cria um produto, casas, sei lá, condomínio de casinhas, igual tem em São Paulo, que é uma casinha grudada na outra, assobradada. Então, você tem que pegar um perfil de cliente, porque tem muito cara, que é o cara que a gente falou do predinho de São Paulo. É os predinhos. Pega um perfil desse cara e a gente vende franquia procurando esse cara. Você tem o terreno, você quer incorporar, você não sabe? Compra nossa franquia, você vai pagar só no sucesso. O sucesso é a nossa sociedade no cara. A gente consegue trazer, pô, tenho certeza. Condomíniozinho de casa, 10, 15 casas, predinho de. Um predinho. Tá vendo isso aqui? Eu vou na frente de um predinho e falo, tá, eu construí essa merda. Você quer construir igualzinho? Então, você deve ter aí dinheiro. Ou paga 60 mil na taxa de franquia, que a diferença a gente faz viabilizar com o fundo de investimento que é aqui da Belcasa. Você vai pagar a diferença da franquia de $500 milhões lá no sucesso. E se sair o FDIC no ano que vem realmente com o Firmino, essas coisas, a gente vai ganhando tração grande. Mas eu acho que tem que vender franquia vendendo um produto. Qual é o produto? Monte uma estrutura de consórcio, é um tipo de lead, né? A franquia vai virar plataforma única, o cara tem tudo dentro de casa. Isso, e aí isso vai pagar suas contas. E o outro, faça uma incorporação imobiliária. Não, aí tem que trazer esse lead para vender franquia. Eu acho que não é difícil, é só ter o marketing para fazer o tráfego pago e atender vender. Eu concordo. Tô dentro, pô, já concordei com você. Vamos meter só que uma coisa que é importante, talvez pra gente já tô colocando tudo na mesa para depois a gente não falar que não falou. O ideal é provisionarmos que 1% já é do Luiz. Ele não está em lugar nenhum. O Luiz, a gente não tem contrato com ele, não tem que nada. É o cara que mais trabalha na confiança. Então, 1% já é do Luiz, da empresa.
nós deveríamos já deixar meio que combinado de a gente provisionar mais 9%. Não necessariamente para o Luiz. Mas se a gente quiser trazer um investidor, se a gente quiser trazer um outro diretor, então, teoricamente, ficaria, né? Obviamente que não vai ser assim agora, mas ficaria 30, 30, 30, e a gente deixaria provisionado 9% da empresa para futuras negociações com equity, com investidor, com, sei lá, partner, business partner, alguém que for. Ou não, mas pode acontecer de entrar alguém, também a gente tem que diluir um pouco mais a gente também, depende. Mas basicamente a gente tem que pensar assim, de ter esse pedacinho da empresa provisionado, combinado entre a gente, é O importante. Luiz eu acho que tem que chegar até, honestamente, tá, Xará? O Luiz é no máximo mais 4%. Entendeu? Eu ainda não entendi bem como é que ele funciona, né? Porque tem dia que parece que ele trabalha pra caramba e tem dia que ele some, né? Que não faz, Então, por isso que eu acho mas que é isso. 1% já é muito, às vezes, entendeu? Porque a gente paga 4 mil você entendeu? O Luiz ganha 4 mil, não emite nota, eu mando um Pix para ele de 4 mil. Inclusive, ele tá pago, tá, Ricardo? Esse mês eu paguei 16 mil para ele. Paguei tudo isso atrasado. Então, o Luiz está zeradinho, não tem um débito com ele. Então, Assim, não vou deliberar sobre isso agora, porque eu ainda tô conhecendo. não, sim. Mas o Luiz é um cara do bem, tem ideia com a gente. Eu tenho essa. O Luiz, tá? Deixa eu te contar a história do Luiz, tá, Xará? O Luiz, ele era meu cliente. Ele tinha uma fábrica de tijolos ecológicos. Ele quebrou. Nessa que ele quebrou, a gente ficou muito amigo, né? Nessa que ele quebrou, passou um tempo, ele não estava bem emocionalmente, entrou numa depressão do caralho e tal. Quando ele estava dando uma erguida, eu fui e contratei ele para trabalhar na biomassa. Entendeu? Não foi uma boa experiência. Não, tá? Porque justamente isso, ele desaparecia, não entregava, ele estava numa depressão, então é aquele negócio da pessoa depressiva que acha que está trabalhando, mas não trabalha, entendeu? Aí eu sentei com ele desligando, aí conversei com ele, né? Acabou, aí ele voltou para a cidade dele, lá ficou de boa. Aí nisso, passou uns anos, aí a amizade sempre continuou, graças a Deus, né? Ele melhorou, eu trouxe ele de volta para a biomassa, para outro projeto, entendeu? Aí nesse projeto, quem estava diretamente depois era o Arnaldo junto com ele. Aí estava dando atrito porque o Arnaldo, esses negócios, ele desaparece, aí o Arnaldo fica puto, caralho. Falei, vamos parar por aqui, mas tem um projeto que chama Biocasa, acho que vai funcionar. Como eu estava precisando, eu falei, deixa ele comigo que eu vou reviver Foi ele. na época que eu conversei com ele, falei, Luiz, vai no médico e vai procurar um tratamento. E ele procurou o tratamento e ele melhorou bastante. Bastante. Isso a gente não pode falar que não. Ele mudou da água para o vinho, sim. Até como o molho, o caralho a quatro. Depois que ele começou a se tratar. Então ele melhorou bastante. Mas assim, ainda ele tem essas oscilações. Então, honestamente, não é questão de meritocracia, mas eu acho que ele tem que se fuder um pouco. Eu acho, aí eu acho. Quem acha não sabe, né? Mas eu acho que ele tem que continuar com 1% e ele precisa ganhar mais salário. O que ele faz por 4 mil não existe esse planeta Terra. Então, eu não tenho nem coragem de cobrar ele, às vezes, porque ele faz bastante, pô. Ele tá trabalhando, tá fazendo reunião, ajuda, tá. Mas só para contextualizar, entendeu? Já por isso que eu sei que ele às vezes merece, mas às vezes dá um sentimento que é justamente isso. Já percebeu? Dona ele desaparece. Entendeu? Então, como ele ainda ele, em alguns momentos é uma incógnita, eu acho que tem que ter mais entrega e mais salário para depois a gente pensar em mais sociedade. Entendeu? Tranquilo. Com relação ao que o Nelson propôs, para mim também sem problema. É que eu penso que quanto mais a gente investir na empresa para ela crescer, melhor. Mas eu entendo que todo mundo quer tirar o nariz Fora d'água. do sufoco, digamos assim, né? Eu falei pro Nelson, não é questão de, graças a Deus, eu não estou no melhor dos momentos, mas já estivemos muito pior. Graças a Deus as coisas estão caminhando. É meio que um valor para falar, cara, todo o trabalho que vocês fizeram, sabe? Toda a entrega que vocês tiveram, todas as dores de cabeça, todos os desafios, é aqui, ó, toma um mérito para vocês dar aquele ânimo, aquele upgrade na vida. Óbvio que a gente gosta de dinheiro, precisa de dinheiro, mas é muito de tudo que a gente passou já com esse projeto e com tudo, é meio que a gratificação por isso, tá?
E aí, até passando, dando meu feedback, tá, Ricardo? Você percebeu que, óbvio, eu sou muito brincalhão, sou muito molecão em muitas coisas, mas eu sou muito o cara do processo. Eu gosto das coisinhas, das suas caixinhas, tudo bonitinho. E uma das coisas que eu valorizo muito é a honestidade, né? E você se mostrou um cara extremamente honesto, sempre jogou limpo, começou a fazer com a gente sem nada, sem papel, sem promessa, e em um curto espaço de tempo, cada vez mais você foi tomando mais frente e foi absorvendo sem a gente ter diálogo nenhum, efetivamente, sobre promessas de parceria e tudo mais. Então, o fato de você, no curto espaço de tempo, se mostrar essa pessoa, se mostrar que acredita no nosso projeto, estar trabalhando já nesse volume que a gente já vê que você já está trabalhando, para mim isso já é o suficiente realmente de mostrar que é um braço importante que a gente precisa dentro do nosso time, fora toda a tua expertise, tá? Mas falando como pessoa, que é uma pessoa que a gente quer dentro do nosso time para fazer a empresa prosperar, né? Eu sempre coloquei que para todo mundo que trabalhou comigo dentro da Biomassa, a empresa é uma instituição que está acima da gente, né? E a gente é só umas pecinhas que definem ali o melhor caminho e tudo mais. E você, dentro da Biocasa, que tem um nível de complexidade alto, você é uma peça muito importante para tomar as decisões para ir para um mercado que a gente entendia ser importante, mas não tinha conhecimento, né? Então, você entra para somar muito forte nisso, nessa jornada, e dá um peso muito forte no trabalho, no engajamento. Então, é muito disso. Então, eu fico muito feliz de ter dentro de você dessa jornada. Lembrando, que eu até comentei com o Nelson, né? Porque eu já tive sociedade, sociedade não é fácil, né? É um casamento, e é um casamento que pode ter processos conturbados e a gente não transa, então é pior ainda, né? É verdade. É um, é um casamento Isso é a parte boa, sem né? premiação. É a premiação. Então, no passado, já tive históricos ruins com sociedade. Ah, eu Então, a também. única coisa que eu não quero é ter a confusão que, pô, o Ricardo entrega menos. Eu sou maluco, eu amo trabalhar, eu trabalho igual um doente mental o tempo inteiro, isso é o que me move. Cada vez mais eu vejo que eu quero trabalhar menos na biomassa e me vejo querendo trabalhar mais na biocasa, honestamente, passando para vocês. Oh, caramba, Não, meu, agora, é, essa daí você até me emocionou, agora tô não, mas emocionado. eu vou explicar o porquê. Eu não quero mais lidar com pessoas. Eu não aguento mais fábrica. É chato lidar com peão. Então, cada vez mais eu Você quero. gosta de querer colocar um terninho, ficar bonitinho, ficar só de corretor Eu passeando. gosto de vender, cara. Eu gosto de pôr a cara a tapa, de estar em network. Eu sei que eu consigo mover muita coisa do meu jeito maluco, mas ser cara de pau trazer muita oportunidade. Então, eu realmente eu gostaria de vender a Biomassa em 5 anos no máximo, 100% dela, e focar porque eu acho que o meu papel como empreendedor para gerar muitos empregos direto, pô, eu me mato muito para fazer isso com pouca valorização no Brasil. Então, me vejo cada vez mais querendo ser um prestador de serviço, que é o que a Biocasa se propõe a executar, porque com poucas pessoas, e as pessoas que a gente vai precisar, por via de regra, tem cérebro, diferente de quando é uma fábrica, que você precisa ter muito mais braço. É, por isso que Então, eu me mandou um vejo. monte de gente embora até em março desse ano, porque eu lidava com peão também. Eu não quero mais. Isso eu não quero mais. É isso. Então, eu quero pensar nessa empresa de serviço que a gente vai gerar muito emprego indireto, entendeu? Sem, para a gente não ter essa dor de cabeça e continuar produzindo, continuar movimentando o Brasil para deixar essa marca que eu quero deixar no mundo, dentro do mercado da construção civil, mas sem ter essa ligação direta, porque é muito dolorido que a gente passa como indústria com uma rentabilidade baixíssima, né, para querer Ô, crescer. Ricardo, se só eu e você ficar de closer no consórcio, você fatura o que você nunca faturou na vida. Tenho certeza. Só eu e você de close, E botar dois SDR. isso que vocês estão falando, assim, até complementando, né? Acho que um pouco também vem da nossa geração, né? Apesar do Ricardo ser o mais novo dos três, mas ele tá fora da curva. Ele
Acho que passou na fila errada, né? Da geração Não, errada. mas você não se engana com a idade dele, não, tá? Que ele conta que tem 30 e pouco, mas é tudo falso. 36, vou fazer 37. Ele conta isso aí. Isso é mentira. Mas Tá assim, certo. quando a gente se compromete a entregar e fazer, eu vou fazer pelo meu nome, pelo meu compromisso de entregar e fazer, não porque o outro que está do outro lado. É importante também, mas se eu disse que eu vou fazer, eu vou me ferrar o que for, mas eu vou entregar, né? E isso que você acabou de falar é o que eu sou exatamente o oposto. Em que sentido? Enquanto você, esse cara que gosta de estar com gente, com pessoa, que eu percebo que o Nelson também tem esse perfil, né? Eu já sou exatamente o oposto. Você quer me ver feliz, é me dar um problema para resolver. Dentro do nosso mercado. Né? A exemplo do caso das funerárias. 3 perguntas que eu fiz, eu desenrolei um pepinão que ninguém sabia como resolver. Mas eu consegui olhar ali e falar, tá faltando isso, a gente precisa disso, você tem esse documento, tá aqui, ó. Agora vamos ver como é que a gente vai fazer o problema. É aí que eu me encaixo. Eu já tenho uma certa dificuldade de ir para esse front, venda e ficar ouvindo. Eu ouvi o seu Manuel lá aquele dia lá, mas para mim tava um porre, assim, falando português. Cara. Imagino, pô. Você não é comercial, você é técnico. Exato. E é por isso que você se complementa. Mas nesse momento, nós três aqui, mais o Luiz, a gente se complementa. O Ricardo vai continuar gerando muito engajamento e lead para a gente, jogando a bola para dentro daí de casa. Eu vou jogar a bola para dentro de casa. Eu vou tocando a Biocasa Capital, a Biocasa Imob. Você pegar pelo chifre a Smart Home e a Incorp, né? Teoricamente elas vão andando juntas. Sabe assim? Porque a Solar é fácil, é só mandar o projeto. A Solar é fácil, manda o projeto para a Copal e ele resolve tudo, porque então é estrutura do caralho. Agora, você pegando a Smart Home e a Incorp, ficando com você, a Mob, a Biocasa, a Capital ficar comigo. Então, sabe assim? Eu tive uma visualização efetivamente ontem, conversando com a Thalita, né? Que é um viés que a Lightwall está indo. Quando a gente lançar o nosso sistema construtivo efetivamente normatizado, lá em alvenaria estrutural, a Lightwall não está fazendo esse papel de terceirizar projeto, vender o próprio projeto para o próprio cliente. A Biomassa vai ter que fazer a mesma coisa. A Biocasa vai ter que vender projeto. Eu vou ter que pegar a construtora que tem um loteamento de 1.000 casas para fazer Minha Casa Minha Vida, é um VNL estrutural, com um reboco pronto, a puta que pariu, e adaptar esse projeto para fazer e vender o projeto. Mas a Biocasa Arquitetura faz para você também. É isso. Então, é mais um canal no futuro. A gente já tem a área. É isso. Já tem a área. Para a gente trazer e jogar para cá e vender para o cliente, voltar para lá, entendeu? Tenho pronto isso aí hoje, já posso começar a fazer. A Biocasa vai virar o mercado livre da construção civil, sabe assim? Puta, não, isso aí nasceu com essa cabeça, Marketplace. Mas você vai encontrar todos os serviços ali dentro do lugar. Você precisa resolver, tem aqui. Tem uma plataforma, a gente ainda não tem uma plataforma, mas eu acho que esse é o caminho. Falei para ele, você vai ter que desenvolver uma plataforma. No futuro a gente vai ter que botar grana em sistema. Eu falei para ele, tem que ter, porque aí o cara tem que clicar e para qual caminho que ele vai. Não, mas vamos pensar friamente. Né? Se a gente arregaçar de vender consórcio, arregaçar que eu digo, 10 milhões por mês. 10 milhões por mês gera 600 mil de resultado mês. A nossa operação ela é muito barata. A operação é barata, escritório é barato, posicionamento é barato, vamos botar atrás. Esse dinheiro a gente reinveste ele na gente mesmo para fazer os nossos próprios prédios. Mais a grana que o Teodoro vai trazer aí do que está combinado, em 5 anos é para, no mínimo, a gente estar entre as 10 incorporadoras do país. Se a gente for para pensar, em 10 anos, em 5 anos é para estar entre as 10, que os caras eles estão em torno de 600 milhões de VGV por ano. Não esquece do GERIC, não esquece do FDIC. Isso, então é para a gente estar entre as 10 incorporadoras do país. Numa brincadeira, essa conversa aqui parece que é brincadeira, mas é muito sério. Se a gente errar 5 anos e acertar em 10 anos está entre as 10 maiores incorporadoras do país, todo mundo aqui vai estar novo ainda, querendo ou não, 50 anos, o Ricardo com 40, tá todo mundo novo, pô. 50 anos tá todo mundo trabalhando, entende? Então, a gente tem que trabalhar. Vamos em frente. Eu preciso entrar na reunião com o cliente que ele está me esperando para ver se eu venho uma cartinha de serviço.
Pra gente, então estamos fechados. Aí eu não sei como que vocês querem operacionalizar essa parte contratual. Vai envolver o Luiz ou quer trazer um escritório de advocacia mesmo? Eu acho que é melhor fazer fora. O Luiz é meio leonino demais. Ele tem uma. Eu não sei. Achei que ele tem uma visão. Não tem rotina de direito, assim. Eu vejo outros contratos de uma maneira diferente. É que eu acho que é ele e o GPT que tá acostumado a treinar. O GPT ele tá meio bravo. Não, pode ser. Eu tenho meu jurídico aqui, mas a Você Marlene é acha que... ruimzinha de contrato, velho. Marlene posso ver com uma amiga aí. Não sei, porque podemos envolver o Luiz também. E aí a gente vai flexibilizando entre a gente as cláusulas. Não, mas Então, eu aí acho que tem coisas que. ele não vai saber explicar tudo, eu acho. Não, e não é isso. O Luiz, ele saber desse movimento, tudo bem, ele tem que saber. O Ricardo entrou no jogo. Mas ele ter proporção, eu não sei se pode gerar algum desconforto e dele se sentir desvalorizado. Tem uma. Sabe? Por que isso? Por que aquilo? Esse por que que eu não queria ter questionamento? Não sei se ele faria, mas pode ser que sim. Ah, mas eu tô me fudendo aqui, né? Então, Essa é uma decisão que eu não consigo tomar. eu acho que o Vamos, escritório terceiro era melhor. vamos dormir na decisão. Vamos dormir nela. Eu não tomo decisão depois das 18. Já tomou uma agora. Essa eu já tinha tomado antes. Você acabou de Essa, falar, cara. não, essa eu já tinha tomado da 18. Antes das 18 eu já tinha tomado. Essa eu já tinha. Agora essa daí é nova. Como é que o Luiz vai se comportar, essa é nova mesmo. Tá, mas ó, o que que eu ia falar? Amanhã às 16 horas, então, tá marcado com esse cara. Dá uma olhada nos projetos dele, tá, Xará? É importante você ter. Parece que ele já ocupou Jerique, mas é melhor a gente ouvir, porque Tá bom. não adianta que não manda. Isso é o que eu gosto. Você vai lá, pega um problema desse, traz pra cá e aí a gente atende o Ele é assim, o cara é grande, mas dá para fazer um jogo legal. Deixa eu vender. Tchau. Vou desligar, vai cair a reunião. Vou Fica com embora. Deus. Valeu, Gente. Celso. Tchau, 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 tchau.